Olá, meu povo, graça e paz do Senhor seja com você, com toda a tua família. Nesse dia 3 de janeiro de 2026, vamos ler o capítulo 24 do primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel e de Judá. E quanto aos filhos de Arão, ou seja, aqueles que ficaram responsáveis pelo sacerdócio em Israel, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, 4 filhos. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos. Ou seja, eles eram sacerdotes dentro lá do reino de Israel, né? Responsáveis pela parte religiosa de Israel, e se casaram, mas não tiveram filhos. Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. E Davi, com Zadok, dos filhos de Eleazar, e Aimeleque, dos filhos de Itamar, dividiu-se segundo o seu ofício no seu ministério. E achou-se que eram muitos mais os filhos de Eleazar entre os chefes de famílias do que os filhos de Itamar, quando os repartiram. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes das casas dos pais, mas dos filhos de Itamar, segundo as casas de seus pais, 8. E os repartiram por sortes, uns com os outros, porque houve maiorais do santuário e maiorais da casa de Deus. Assim, dentro os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. E Semaías, filho de Natanael, o escrivão, dentre os filhos dos levitas, os registrou perante o rei e os príncipes e Zadok, o sacerdote, Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas, dentre as casas dos pais. Tomou-se uma para Eleazar e outra para Itamar. E aí eles foram fazendo um sorteio, né? Então veja que o sorteio não é uma coisa demoníaca, né? Antibíblica. Não, eles usaram sorteio em várias situações na Bíblia, né? Essa é uma delas. E saiu a primeira sorte a Jeoairibe, a segunda a Jedaías, a terceira a Harim, a quarta a Seorim, e assim vai sucessivamente até a 19ª, não, a 20ª e 21ª, deixa eu ver, até a 24º sorteio, né? Nessa última, na 24ª, Maasias. O ofício destes, no seu ministério, era entrar na casa do Senhor, segundo lhes fora ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha mandado. E do restante dos filhos de Levi, dos filhos de Anrão, Subael, dos filhos de Subael, Gedias. Quanto a Reabias, dos filhos de Reabias, Isaías era chefe dos Isaritas. Selomite, dos filhos de Selomite. Jaate. E dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo,
Jaziel, o terceiro, Jecameão, o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica. Dos filhos de Mica, Sami, o irmão de Mica. Isias. Dos filhos de Isias, Zacarias. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Dos filhos de Jazias, Beno. Os filhos de Merari, de Jazias, Beno, Soão, Zacu e Ibre. De Mali, Eleazar. E este não teve filhos. Quanto a Quis, dos filhos de Quis, Jerameel, e os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jerimote. Estes foram os filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas. Estes também lançaram sortes como seus irmãos, os filhos de Arão, perante o rei Davi, Zadok, Aimeleque e os chefes dos pais, entre os sacerdotes. E entre os levitas assim fizeram tanto os pais principais como os irmãos menores. Ok? Então, foi feita essa distribuição, né, entre esses servos de Deus ali no reino de Israel para determinar quem ficaria com a função do santuário e quem ficaria com a função da casa de Deus, né? Que eram coisas diferentes, ok? Que Deus abençoe você e toda a tua família.